uma API. Essa API está em JSON e ela é uma REST. Uma REST, ela basicamente retorna um CEP. Esse CEP vai ser consumido no nosso app do Flutter. Então vamos para o código. A ideia dessa API é utilizar os conceitos de block. Então não vai ser apenas uma API qualquer, vai ser uma API com um conceito a mais de programação de Flutter, ok? Então vamos lá. Esse aqui é o projeto inicial do Flutter, que ele faz esse tanto de código desnecessário. Podemos apagar tudo até chegar no home. Ok, apagou aqui o home. Podemos definir aqui nossa home, aqui na home com a home. Ok, além disso, né, temos que definir nossa pasta aqui, new folder, scrum, e aqui dentro, home, underline, scrum, tranquilo. Primeira coisa que precisamos fazer é importar o Material. Material, sempre que formos trabalhar com telas ou construção de um widget, a gente utiliza o Material, ok? Então, no Flutter temos dois tipos de classes, né, de telas, né, que é o Stateless e o Stateless Full. A diferença entre um e o outro é que o Stateless, ele não recarrega a página, ele não reconstrói a página. Esse aqui não reconstrói a página, não reconstrói a página. Já o Stateless Full, ele reconstrói a página, então podemos definir ele como reconstrutor de página, ok? Então sempre que a gente precisar de um app que vai reconstruir a página em tempo de execução, nós utilizamos o Stateless Full. Novamente, sempre que formos utilizar um app em tempo de execução, nós utilizamos o Stateless Full. Se não, a gente não necessita utilizar uma página para reconstrução, a gente usa o Stateless, ok? Esse é o conceito de Stateless Full e Stateless. Nesse caso, eu vou utilizar o Stateless Full, porque a gente vai precisar reconstruir a página no decorrer do programa. A cada interação com o usuário, colocar o CEP, ele vai reconstruir a página para validar se o CEP existe ou não existe, ok? Vamos criar aqui no home, vamos importar o home aqui, ó, no main, né? No import. Não, peraí, screens, home. Beleza, importou o home, vamos ver como é que ficou o nosso app. Se carregou, vai carregar aqui e carregou, nosso app está carregado. Ok, aqui no home a gente está retornando um container, nós vamos retornar um Scaffold. O Scaffold é uma tela em branca, então se quando eu entrar aqui, vocês vão avaliar a tela em branca, a página em branca, né, como se fosse uma folha em branca. Aqui ó, ele vai carregar, carregou aqui para nós, esse aqui é o Scaffold, é uma tela em branca. Em seguida, depois da tela em branca, nós vamos construir a ideia, a lógica por trás do Scaffold. Vou definir aqui um background column, ponto, aqui vamos deixar como white. Como o Scaffold ele já em branco, não necessitava colocar esse background color white, mas é só para saber mesmo que a gente pode definir uma cor de fundo, podendo ser blue, aqui no fundo aqui pode ser blue, aqui ó, pode ser a cor que você desejar. Aí retornou blue, ok? Você escolhe a cor que você define aqui, vai ser a sua cor de fundo. Por enquanto eu vou deixar como white. Depois disso nós temos o nosso app bar. O app bar seria o cabeçalho do app. Todo o app tem um cabeçalho. Então a lógica do app bar, deixa eu conseguir apagar aqui. O app bar é criar um cabeçalho. Esse cabeçalho aqui vai ter, vamos ver aqui a ideia dele. Primeira coisa, o cabeçalho ele vai ter um título. Nós podemos chamar ele de CEP. Além disso, nós temos um background column. Depois esse column a gente pode chamar de blue, né? Beleza. Além do background column, nós podemos centralizar o título e vamos avaliar como ficou nossa tela agora com background com app bar. Olha lá, o app bar foi com o CEP centralizado e aqui esse valor todo de azul aqui seria o nosso cabeçalho, ou melhor dizendo, nosso app bar. Show, criamos nosso app bar. Vamos agora criar a estrutura do corpo do nosso app. E essa parte toda em branco aqui seria o nosso corpo. Eu estou dentro do Scaffold, então eu vou chamar ele de border aqui. Esse corpo aqui, eu vou criar um center. Por que um center? Eu quero centralizar todos os meus fios desse meu corpo. Todos eles vão estar tudo no centro. A ideia é deixar eles todos no centro para aparecerem as informações do app. Eu vou criar um column,
Um column é para deixar no vertical, tipo, vai estar tudo no centro e cada app meu vai estar, cada widget meu vai estar no centro. Então agora eu vou chamar um children, que seriam os filhos, né? Vou definir ele de widget, para o compilador entender que isso aqui é um widget. Vou chamar um container. Nesse container vai ter também um filho. Esse filho vai ter um icon, icons.not listen location. Embaixo vai ter um, aqui mesmo, né, configurando aqui, ó. A gente define um tamanho para ele. Vamos colocar de 150 aproximadamente. Uma cor, colors.brewer. Vamos ver o que aconteceu até aqui. Aí faltou um F aqui. Eu criei um centro, criei um colo. Dentro do colo criei um container. Um container, quem não sabe, seria como se fosse uma div de HTML. Então é uma coisa bem tranquila de se entender. E dentro dessa minha div eu criei um icon. E aí vamos avaliar como ficou. Aqui, ó, criei esse icon dentro do meu corpo, dentro do meu body. Meu body aqui, ó, que chamou center, que chamou colo, que chamou container. E aí veio o icon. Vamos criar um outro container, vamos criar uma outra div. Um outro container. Vamos chamar de Schilder, e aí a ideia dele é o seguinte, ele vai pegar um texto, esse texto a gente pode definir mais pra frente que ele vai ser um widget, a gente pode definir ele aqui, ó, e o folder, chamar ele de widget. Por que eu vou criar uma pasta só para esse widget de texto aqui? Para que se eu precisar utilizar em outras páginas, eu não vou precisar reescrever meu código. Por quê? Porque eu já tenho um widget separado. Isso aqui é uma boa prática de programação que a gente reaproveita código. Então vamos lá criar um widget, vou chamar de testsec.dash. Beleza, deixa eu só colocar aqui underline widget, para eu lembrar que isso aqui é um widget. Beleza, ok. Testsec.widget.dash. Agora vamos lá criar aqui nosso import. Vamos importar o material. Por que eu vou importar o material? Porque aí fica uma tela. Aí tem aquela questão do stateless. Se for para reconstruir, se não for para reconstruir a tela, uso o stateless. Se for para reconstruir, uso o stateless full. Nesse caso, eu não vou precisar reconstruir, então eu vou utilizar o stateless, ok? Não vou precisar reconstruir a tela no tempo de execução, então eu vou usar o stateless. Aqui, eu vou chamar de test SEP. Chamar de teste SEP. Show, criei meu teste SEP. Aqui dentro eu vou chamar de test fielder, que vai ser o que o usuário vai entrar. Vai ser um widget de test fielder. Dentro do meu test fielder aqui, ele vai ter um controller, eu vou chamar de nulo por enquanto, porque ainda não defini ele. Eu vou ter um changer, eu vou definir de nulo por enquanto, que eu também ainda não criei ele. Em seguida, eu vou ter uma decoração, aí essa decoração a gente pode criar ela aqui agora. Criando essa decoração, é bem tranquilo também de se mexer com a decoração. Provavelmente está faltando alguma coisa aqui, ó. Input border, input decoration. Tinha colocado input border, input decoration. A ideia aqui, no caso aqui, é colocar uma label style. E esse label vai colocar de novo. Depois, no decorrer do programa, a gente vai colocar o nome dessa label. Depois dessa label style, a gente vai colocar um label test, label style, não, label style já foi. Label test. Label test vai ser nulo. E aqui, ó, é o contrário. Aqui, o label style, que a gente vai definir um valor para ele. O label test vai ser nulo e o label style a gente vai definir um valor agora. Ele vai ser um test style, ok? Dentro do test style vai ter um color, deixa eu tirar esse background, color.brewer, show, tranquilo. Depois disso, nós vamos ter uma borda, essa borda vai estar fora do nosso test style, né? Vamos deixar o test style numa linha só. Aí, beleza. Beleza, aí aqui a gente tem uma borda, essa borda vai ser um outline input border. Aí aqui dentro aqui a gente pode definir o array, vou colocar de 10, mais ou menos. Vou colocar aqui com true, ela vai ter um tamanho de... vai ter mais ou menos um border radius. Aí vai ter um ponto, eu vou chamar de circular. E aí a gente passa um pixel nela aqui. Tranquilo, depois a gente avalia como vai ficar. E aí, finalizando aqui nosso input, vamos colocar um style por fora. Aqui eu defini o input decorate. Toda essa parte aqui de dentro foi o input decorate. Agora vai ser o style do text fielder. O style do text fielder ele vai ter um text style, todo text style como se chamasse na programação lá web, né? Programação web.
Então vamos lá, criei aqui, né, como testar como fosse CSS da programação web. Eu vou colocar aqui meu colors.blue, vai ser um azulzinho bacaninho. Eu vou terminar um font size, que é o tamanho da minha fonte, vou chamar de 25 pixels. Beleza, ficou show de bola. Agora eu vou usar o keyboard type. O keyboard type é a questão de o campo de texto que vai aparecer para o usuário, como o campo de texto que aparece no Android, o campo de texto que aparece no iOS. E esse campo de texto eu vou chamar text input type ponto, e eu vou chamar de number. Por quê? O CEP ele só pode receber número. CEP recebe número. Então, nesse caso aqui, ele vai abrir aquela caixinha de texto, mas apenas para números. Então, o usuário fica limitado de escrever, digitar letras, ok? Para não quebrar o código e trazer um CEP que não existe. Não tem como trazer um CEP brasileiro no Brasil que tenha letras, né? Só tem números no CEP brasileiro. Então, vamos lá. Aqui, defini meu containers, né? Eu voltei de novo para o meu home screen aqui. Dentro do meu home screen, a gente está dentro do containers. E no containers, eu chamo o test CEP. E aqui, ó, quando eu chamar o teste CEP, eu tenho que dar um importado nele, importar no local onde ele está. Ele está no id, deixa eu ver se ele achou o id, ele chama teste CEP, deixa eu ver se ele achou o CEP, achou o teste CEP, aqui já apareceu ele, podemos executar e avaliar como que está. Legal, aqui apareceu, aqui fica o meu CEP, onde que o usuário vai digitar quantidade, e entre outras coisas, outros valores. Vamos melhorar esse teste CEP. E vamos colocar aqui com 0.2, aqui talvez melhore, em questão do radius. Aqui, ó, melhorou um pouquinho, talvez tirando esse border radius fica melhor ainda. Vamos ver. Ok, podemos voltar aqui com o border radius. Vamos para o home screen. Ah, sim. Faltou a gente definir um tamanho aqui, eu vou chamar de 200 pixels, esse container aqui, porque aqui, ó, ele está pegando toda a tela e eu quero que ele diminui essa parte. Isso diminuiu, ficou tipo só um campo para digitar e ficou bem mais agradável, vamos dizer assim. Ok? Agora, no próximo vídeo, irei consumir a API do JSON aqui, ok? Até a próxima.